Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje chamei o psicanalista Diego, aqui está sempre com a gente, e aqui nesse episódio a gente vai analisar o comportamento humano. Na verdade, existe um caso que foi noticiado na imprensa sobre um tenente que havia matado, acho que usar esse termo, né? Não sei se eu posso usar esse termo para você. Se envolveu, né, em Desenvolveu a ocorrência e matou 4 criminosos. A 5, ideia né. 5? 5, e a ideia não é falar sobre a ocorrência, vai falar sobre o comportamento, por isso eu chamei o especialista. Lembrando que esse episódio é em parceria com o Saber Alto, um canal ligado à psicologia. Diego, pô, cara, sensacional você vir Obrigado. aqui. Obrigado pelo convite, e sempre um prazer estar aqui com Cara, você você. traz muita coisa legal pra gente. Obrigado. A gente vai falar no canal de segurança pública, em parceria com o canal da psicologia, e a gente vai falar de um comportamento humano. A gente tem um jovem de 25 anos, que é oficial da Polícia Militar, fez a academia de Polícia Militar do Barro Branco, Aham. e menos de 1 ano, 7 meses, ele se envolve em ocorrências, onde no confronto ele tira a vida humana. A gente não vai entrar no mérito se Sim, é criminoso, organização criminosa, nada disso. A gente vai olhar o comportamento e as falhas da instituição Polícia Militar nesse caso. claro. Diego, no ponto de vista da psicanálise, como isso pode ser interpretado logo de início, assim, um ser humano tirando a vida de mais 5 seres humanos, não vamos entrar no detalhe se é criminoso ou não. Isso, Vamos extrair daí. claro, e acho que esse é o ponto mais importante, antes de pensar no mérito, o que aconteceu, o que que não aconteceu, que a gente não tem como saber, a gente Não, tá lá, a gente e não tá tem acesso, demonstrado. a gente nem tem acesso, então a gente tem como saber efetivamente. Mas o ato final da violência, né, que é no final, que é a morte, a violência ela tem diversos estágios, né, ela tem um estágio meramente psicológico, né, Então, eu tenho a com mão a intenção, aquilo que está na cabeça. na cabeça, que nem é externado imediatamente, pode ser externado de outras formas, sem que seja a fala, passa pela violência verbal, passa por uma violência verbal associada a uma violência psicológica, em que a verbalização causa um impacto, até chegar nas vias de fato, e depois das vias de fato, o aumento dessa violência, que culmina no final lá com a morte. Aí a gente pode pensar até em episódios em que a violência é ela ultrapassa a morte, né. Quando você tem vilipêndio de cadáver, quando você tem, né, Aí a gente vê a perversão humana. É esse o termo correto? Perversão? eu acho que pode ser usado um lado da perversão ou um lado outro mais associado a um medo não ligado à perversão. Por exemplo, o medo de ser descoberto, que talvez, tá ligado também à perversão, né, após você cometer um ato, você, querer se eximir desse ato sumindo com ele, né. Então E teve um caso, falando sobre comportamento humano, de violência, com a eliminação da vida, em que um outro oficial, ele havia matado um lutador, e sim. pelo que foi passado da imprensa, não tive acesso ao inquérito policial, nem ao processo, logo após ele saiu com outras moças, foi no motel, alguma coisa assim do tipo. Isso. Isso também é uma fuga da realidade. Ah, em algum grau sim, né, ou, né, o Ou grau de psicopatia é muito alto, né, do em que tipo: eu comando, eu sou o rei, e não faz ninguém me nenhum atinge. e não faz nenhum efeito em mim, aquela violência que eu acabei de cometer, eu sigo com a minha vida como se nada tivesse acontecido, né. A gente vê casos como esses, assim, de Não são raros, né. não são raros, E é não no são mundo, então isso acontece no mundo. independente, não tem Estamos falando de fronteira. polícia militar. Não tem fronteira, né, não tem fronteira, não tem distinção de profissão, etcétera, né. No caso específico aqui, quando a gente está falando do tenente, ele é primeiro ele é muito jovem, acho que isso é uma das coisas que mais chamou a atenção, né. Vários aspectos, na verdade, chamam a atenção, e é por isso que ele é bastante interessante. O primeiro, o fato de ser jovem. E deixa eu só fazer um corte, é interessante Claro. não no aspecto de criticar a corporação ou a pessoa, é interessante do aspecto da psicanálise, da Isso, análise do comportamento e o que levou ele a se comportar desse jeito, né. claro. Esse é o interesse nosso. Exatamente. O interessante que eu quero colocar é exatamente isso, é como isso se destaca dos outros casos, Claro. né. Um jovem, né, recém,
tornado oficial. Extremamente inteligente, porque não é qualquer um que passa numa academia militar, extremamente inteligente. E que assumiu um posto de comando com muita brevidade, né, com 4, 5 meses ele já assumiu o comando de um dos batalhões, né, o batalhão que ele estava lotado, se eu não Eu me acho que era engano. um pelotão, não sei, eu O não pelotão, eu não vou lembrar exatamente, Mas é mas pelotão. assumiu um comando, é né. meu comando. Então, quer dizer, subiu para uma posição hierárquica, de respeito, efetivamente, e em 7 meses, né, num espaço de 7 meses, se envolve em 5 mortes, diretamente O relacionadas que a chama ele. atenção nesse caso é que ele era comandante, ele está numa posição de gerenciamento de tropas, gerenciamento de pessoas, e não como ponta da lança, como a gente chama, o soldado, o De cabo, campo. o sargento, linha de frente. Então ele tem a obrigação de conduzir, a obrigação institucional de conduzir os seus comandados na aplicação da lei. Evidentemente, ocorrências podem surgir, e o confronto evento morte, né, morte decorrente esse é o MDIP, não sei se mudou a sigla, morte decorrente de intervenção policial, acontece, cara. Claro. Mas o curto espaço de tempo pode mostrar uma personalidade que a psicanálise julga de que forma? Exatamente. E eu só vou fazer mais um passo, porque que também chama atenção, por mais que exista a possibilidade de confronto, né, eh, no caso específico, ele tem 5 ocorrências no espaço de 7 meses, e que também é um número muito maior do que as outras ocorrências, do que os outros, do que o número de ocorrências com morte de outros oficiais. E também é muito maior do que o número de ocorrências, de outros oficiais em que houve mais de uma, né. Então ele teve 5, quando o próximo, né, nesse ranking teve 2. Então é um número bastante grande, né, então isso tudo se destaca. Onde a gente quer chegar aí? Tem alguma coisa que está falhando. Eu quero chegar nesse moral que está falhando. Esse tipo, evidentemente, como você é profissional da área, você é psicanalista, já se pode pensar em uma doença mental, ou adoecimento mental ao longo da carreira desse jovem? Aí a gente pode pensar de 2 formas, um adoecimento mental prévio, que a gente não tem acesso, a gente não tem como saber, mas a gente pode começar a pensar num adoecimento que pode vir a acontecer, porque a carreira desse oficial, por exemplo, já está marcada pela morte, inclusive com o noticiamento na mídia. E imagina seus subordinados. Pois é. E aí vai ter 2 tipos de comportamento dos seus Uhum. subordinados, endeusá-lo como: "Esse é o cara", Pode ou ser. "O cara que me comanda é um executor". É um executor, então ele pode Dentro do ponto de vista da psicanálise, sempre analisando a psicanálise. exatamente, tem uma marca que pode vir diretamente no corpo. Então pode ser uma marca que vá, ser carregada por ele ao longo da vida. Então a gente tem aí, né, Isso será. ao longo da vida, porque ele pode ter, vamos dizer que todas as ocorrências elas tenham sido efetivas, as mortes tenham sido necessárias, os confrontos se E a gente mostraram. não entra nesse mérito A gente não jurídico. vai entrar, a gente não vai entrar nesse, a gente nem sabe, só que a marca que pode ficar pode ser de executor, mesmo que não tenha sido. Vai ficar. E a marca de executor pode ser anterior, pode ser que depois aí quando se investiguem os casos, vejam que não é necessária, as mortes não eram necessárias, ele recebe. Você, uma instituição, estilo polícia militar, polícia civil, que são as que mais têm confrontos, né, guardas, institucionalmente, ela precisa se preocupar com pessoas com essa característica? Eu creio que sim, elas precisam se preocupar. A função primordial das corporações, das forças de seguranças, é garantir a segurança, não efetivamente aplicar a pena, nesse caso uma pena capital. A morte, a eliminação do inimigo é uma função militar, dos militares. Ele é policial militar, que é polícia Isso. comunitária. Exato. Esse é um ponto. Então, a instituição, ao perceber isso, ela poderia ter mecanismos, eh, prévios e posteriores para blindar esse tipo de ação. É isso que você está falando? Com certeza, ela deveria ter mecanismos prévios, com certeza, né, na questão da formação do agente de segurança, a gente já conversou isso aqui mais de uma vez, é de suma importância que houvesse a capacidade da instituição de preparar os seus agentes, principalmente os que estão na linha de frente, a saber lidar com todo tipo de situação, seja ela de violência ou não,
e principalmente aquelas que inicialmente não são de violência, para que não escalem para violência durante uma abordagem, durante uma operação, eventualmente, inclusive durante um confronto, né, com a capacidade que aí os agentes teriam de de discernir, qual é o momento correto de partir pra ação letal. A gente não tem como saber isso desse caso específico nem de outros, A gente tem, mas esse trabalho prévio com certeza é importante. então você que é comandante, você que é delegado, você que é comandante da guarda, eu vou até deixar os contatos do Diego Galto aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira uma palestra dele, que ele faça parte, eh, no conteúdo programático, vale a pena ouvi-lo, vale a pena, falar com ele, para conversar com a sua tropa, ele está sempre disponível, né, de Sempre, então, sempre a gente faz isso. ô Diego, além disso, existe falhou alguma defesa psíquica no tenente nessa ação, ou essa defesa ela se tornou um ato de violência? Como que você analisa do ponto de vista da psicanálise? Foi defesa dele, não foi? Foi ataque? Tem 2 aspectos aqui que eu acho que são os mais importantes. O primeiro deles isso é de novo, voltando ao que a gente já falou antes, não dá pra gente analisar o mérito do que aconteceu em Não. cada uma das ocorrências, então eu não Fique aqui, ó. consigo dizer. Fica aqui gravado que a gente não está analisando no aspecto jurídico da ocorrência policial, a gente está analisando o comportamento de personalidade. Por isso eu trouxe o Diego, que é psicanalista, tem anos de experiência e faz análise de comportamento humano. Isso. Então, assim, a gente não tem como analisar o mérito, o que aconteceu lá, se ele estava certo, se ele está errado, a gente não tem nenhuma capacidade de fazer isso. Mas uma coisa, agora, é inegável que chama atenção a quantidade de ocorrências terminando em morte com a ação efetivamente E as que não dele, terminaram em morte? que a gente Porque não tem, sabe. exatamente, o evento morte é o final. É o final, a gente não sabe, né. E se não me engano ainda com mais de um tipo de armamento, né, com fuzil inclusive, então a gente sabe que tem uma situação de estresse em andamento, então esse é um ponto bastante importante, não dá para saber se houve ou não ali uma falha. Agora, chama atenção, o outro ponto que chama atenção, é que a primeira ocorrência, se não me engano, a primeira ocorrência aconteceu antes dele assumir o batalhão ou o comando que ele assumiu. Então pode ter havido aí em algum momento uma um reforço da sua conduta anterior. Ah, existe, o reforço do comportamento. O reforço Como que funciona esse reforço? Fala para nossa audiência, como é que é esse o de reforço forma simples. de forma simples, assim, o reforço é quando você efetivamente atesta, um comportamento, seja para positivo ou para negativo, né. Então, por exemplo, Reforço positivo e reforço negativo, que é dito na psicologia. exatamente. Então, se você tiver um comportamento, né, o seu filho, né, acho que os casos mais clássicos são os dos animais de estimação e com Pavlov, Skinner, tem esse exatamente. trabalhou com isso aí. Então você ensinou o cachorro a fazer o xixi lá no lugar correto, né. Cada vez que ele faz xixi no lugar correto, você dá um biscoitinho pra ele. Cada vez que ele faz o xixi no lugar errado, você dá um tapa ali no focinho dele, faz o reforço negativo, né. Com a criança a mesma coisa, não necessariamente o tapa com a criança, mas você Eu entendi. estimula, você presenteia a criança sempre com o Entendi. né. Então isso pode ter acontecido inclusive dentro da corporação, né. Diego, eu vou fazer uma pergunta que, acredito que alguns comandantes, alguns delegados responsáveis por tropa vão entender diretamente. A nossa audiência vai entender, se for a nossa audiência policial, nossa audiência militar. Esse reforço que você está me falando, você está atribuindo responsabilidade diretamente aos comandantes, aos delegados, porque você está falando que toda vez que eu vou numa ocorrência, eh, mato o criminoso, uso da violência, dada pela lei, e depois ele recebe uma medalha, ele é elogiado, esse é o reforço positivo de perpetuar esse comportamento agressivo do ser humano e ampliar esse comportamento. Você está falando isso? Mais ou menos, não é exatamente isso. O reforço ele tem que ser dado pela ação correta, né. Então um reforço Mas institucionalmente eu tenho que eliminar o criminoso, é uma ação correta do ponto de vista policial. porque talvez eliminar o criminoso é que seja o problema, né. O que a polícia está tentando fazer efetivamente, o agente de segurança, ele está ou prevenindo o crime ou cessando o crime.
Se a gente começa a falar sobre a eliminação do Melhor isso, hein? é um complexo, porque se você começa a dizer que eliminar o criminoso é a atitude correta, essa antecipação de pena, inclusive é uma Quando ele recebe uma medalha, de de mérito ali, por ter: "Ó, você prendeu na ocorrência, matou, tá tudo certo, eu recebo a medalha", é. isso é um reforço positivo. A instituição validou o comportamento e te entregou uma comenda. Dificilmente eu acho que eu vou provocar um pouquinho aqui, dificilmente a corporação ela premia alguém pelo ato de matar, eu não me recordo. Não é bem assim, mas se a ocorrência, como a gente diz na linguagem tipo, é redonda, né, Aham, já isso, foi o processo, deu tudo certo, eu reforcei o comportamento, é, o resultado morte. exata Eu sei que é uma situação difícil, mas eu estou analisando do ponto de vista da psicologia e há que se há que se há que se tomar muito cuidado, se você reforçar o comportamento morte, é um problema, se você reforçar o comportamento da inibição do crime, a prisão, da vai até a prisão, prisão. que seja, não, que seja uma operação que tenha resultado em morte, a morte ela precisa ter acontecido de forma legal, né, ela não pode ter acontecido de forma ilegal. Se ela acontece de forma ilegal e o comportamento de alguma forma é reforçado, pode ter uma responsabilização da corporação. Cara, você que é comandante delegado, comandante da guarda, envolvimento com tropas, chama o Diego para conversar com você, chama o Diego, pra fazer a palestra, é muito interessante. Claro que aqui no podcast a gente não tem condições de ficar falando 1, 2 horas com ele, por mais que a solução seja legal, a gente tem que ser extremamente técnico e fazer você pensar fora da caixa, até te incomodar com o que a gente fala. Se o assunto te incomoda, é porque tá gerando insight, né, é isso? Se não incomoda, não faz sentido. Não faz sentido você Hum. estar aqui. Eh, Pergunta direta, cara, e dentro da área da sua área de da psicanálise, da psicologia, da psicanálise, é possível tatear, identificar alguns traços de psicopatia ou perversão no comportamento desse jovem? Muito difícil também, porque a gente não conhece, a gente não está aqui frente a frente com ele e a gente não conhece o ambiente em que aconteceu cada uma das situações. Mas de novo, Mas os traços objetivos, mas chama atenção. idade, ação, Chama atenção por causa da idade, muito novo, chama atenção por ter subido a um posto de comando com muito pouco tempo de como oficial, chama atenção pelas mortes terem acontecido de forma violenta e, mesmo após a primeira das mortes, o oficial ter sido promovido, por assim dizer, então chama atenção, chama atenção. A gente não tem como dizer você acha que efetivamente, mas chama atenção. o que chama atenção do ponto de vista da psicanálise, o seu superior hierárquico, no caso do tenente, o capitão, o major, tenente coronel, coronel, estamos falando só disso porque ele é policial militar, se eu fosse policial civil eu falaria dos delegados, se fosse da guarda, eu falaria dos comandantes da guarda. No caso específico, será que o capitão, que é comandante dele, o major diretamente, Provavelmente. ficou, eu sei que você não tem esses elementos, mas existe aquele senso de pertencimento, você fez um bom trabalho, ou você acha que eu não tenho como parar, tirar esse tenente da área de confronto, colocar numa área administrativa, porque ele está junto com a tropa. Existe todo esse cenário da psicanálise. Existe. E ele esse caso específico, né, ele atuava no turno noturno, né, que tipicamente acho que na região e no batalhão que ele estava conhecidamente, mais violento do que uma média que existe por aí, então é muito difícil de analisar, mas pode ter uma participação. O que acontece é, a corporação, na figura dos seus superiores, ela precisa ficar atenta ao que está acontecendo e depois vai ter que ficar atento também ao que está acontecendo com os subordinados, que podem estar olhando isso como exemplo. E como você falou da instituição, falou, a gente está falando no caso de polícia militar, da polícia, não especificamente da Polícia Militar de São Paulo, mas nesse caso, usando esse caso como exemplo para o Brasil, a psicanálise, como ela entende a responsabilidade, o sentido de culpa, do profissional de polícia militar. Ou ele não tem esse sentimento de culpa, tem a ausência, e se isso é ou não uma violência institucional. Não existe a possibilidade de não haver o sentimento de culpa. O sentimento de culpa ele tem que estar lá, inato em algum grau, Tem que estar lá. tem que estar lá. Nem se for fechado no coração, modos, românticos de falar, fechado no coração que eu não tenho acesso.
tem que estar lá. É do ser humano. É do ser humano e ela está lá. Como cada um acessa esse sentimento, vai depender tanto de si, quanto do ambiente que você está, né. Num ambiente num ambiente de guerra, por exemplo, De guerra. de guerra, um ambiente de guerra é muito mais, apesar de e a gente tem relatos, os mais variados, né, possíveis, dos soldados com sentimento de culpa mesmo depois de ter vencido a guerra ou perdido de todas as pessoas. Sei lá, nossa, tem bastante, tá? Ele tem, então assim, Tudo isso na psicologia, né? exatamente. Então, assim, existe o sentimento, ele tá lá, não existe a possibilidade de não Saber estar. quando vai ser aflorado, né? Também não sabemos. A questão é como que a corporação, principalmente considerando que é uma entidade hierárquica, em que existe a hierarquia, como que ela vai abordar o que aconteceu embaixo. Essa corporação faz parte do atual governo, porque a polícia militar não é uma instituição autônoma, ela faz parte de um comandamento maior, Sim, do governador, do secretário, do comandante, exatamente. né? Então existe toda uma hierarquia que inclusive, de certa forma, é mais complicado a gente dizer isso, para ficar simples, mas assim, ela também dita comportamentos. Isso. Ela dita comportamento. Ela tem os seus cursos de formação, os seus cursos de de especialização, de aperfeiçoamento, né? Então a gente não pode partir do pressuposto de que a culpa lá vai desaparecer, ela precisa aparecer em algum momento, o que não quer dizer que ele é culpado, não é isso, né, a gente não é um A julgamento. pulsão por morte, como Freud diz, eu posso ter outras saídas, não é só evento morte. Eu posso fazer esporte, eu posso fazer várias coisas no sentido de que, eh, aquela raiva, não sei, aquele sentimento de agressividade pode ser canalizado de outros meios. Claro, Se ele e esse adoecimento que a gente fala, se ele não percebeu esse adoecimento, cabe a nós profissionais, a você profissional, observar. Por isso não, não mas se procura só o psicanalista quando já ocorreu, mas eu preciso desse atendimento pelo menos uma vez por mês, para ver se eu estou adoecendo, porque hoje eu entrei no confronto, hoje eu saí vencedor, e amanhã? e até para você dar nome para as coisas, né, não quer dizer, e no que eu quero dizer dar nome é você falar, né, você poder dizer aquilo que você, não é necessariamente o que você está sentindo, mas aquilo que você precisa falar. Né, que você precisa colocar em palavras que às vezes tá lá com você, na sua cabeça, mas você não consegue colocar em palavras. E aí no ambiente lá de uma da psicanálise, por exemplo, da análise, você consegue colocar em palavras, e na hora que você consegue colocar em palavras, você consegue tentar emergir alguma coisa daquilo. E aí você, inclusive reprisar os acontecimentos, para você se relacionar com eles adequadamente, né. Diego, olha aqui para essa câmera e fala com o comandante, dá um recado para ele, do ponto de vista da psicanálise e de como a psicanálise pode ajudar, como você profissional pode ajudar, Sim. a polícia. Para os comandantes eu diria o seguinte, o processo de análise, né, ele não é um processo que depende, de um problema existente e enunciado, né, um problema que, eh, você ou os comandados ou qualquer uma pessoa possa já ter dito. Ele pode ser o processo de análise ele pode estar lá para agir de forma preventiva, para que uma série de, eh, mecanismos que existe dentro de cada um de nós possam ser endereçados corretamente para que eles não revertam em problemas, vamos chamar assim. E eu queria, agradecer a presença do Diego aqui, explanações sobre comportamento humano, é uma análise da psicanálise do evento morte, o que menos interessa para a gente é saber da ocorrência, do aspecto jurídico, mas trazer um pouquinho sobre personalidade, que isso afeta todos os agentes, executores, né, que aplicam a lei no Brasil. E aí de todas as polícias, as federais, as estaduais e as municipais. Diego, eu posso deixar seu contato aqui embaixo, Por favor. seu telefone, WhatsApp? Pode deixar, por favor. Eu sei que você faz atendimento, personalizado, mas eu até queria que você conversasse com os comandantes, delegados, Claro, com todo prazer. a tropa lá, o pessoal fazer reunião, mostrar, porque às vezes eles não têm, acesso ao conhecimento. É uma área de conhecimento, por assim dizer, que ela ela toca naquilo que não faz muito sentido. Não é simplesmente a gente dizer alguma coisa: "Olha, é assim, começa desse jeito, termina desse jeito". Cada pessoa, cada caso pode ser um, e isso a gente só consegue saber lá no ambiente analítico. Legal.
Pessoal que está nos assistindo, espero que tenham gostado desse episódio. Eu trouxe um especialista da psicanálise para fazer análise do comportamento policial, análise de pessoas. É importante que a gente entenda que as pessoas estão adoecendo, a gente já vem falando isso aqui no canal, ao longo da carreira na atividade policial, porque é um ambiente, vou chamar de hostil, não é um ambiente normal, Né? estresse, hostil, tensão. Eu tô no Constante. trabalho, depois eu vou pro Estado de guerra. Se você gosta, desce aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque mais de 80% das pessoas que nos assistem não são inscritas no canal. Então fica a dica, já assina, porque eu vou chamar. Assina o canal, se inscreva, ativa o sininho, porque eu já vou chamar o Diego para a próxima conversa. Cara, obrigado, Dali. Obrigado. Sensacional, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$ 5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo